a agenda ambiental de sustentabilidade, a questão climática, enfim, tudo isso conferiu ao Brasil até 2016, eu diria até 2017, até chegando em 2018, uma expressão estratégica de soft power, e creio que, particularmente no governo Lula e no governo Dilma, o Brasil vive a década, mais que a década de ouro do multilateralismo ambiental, com muito protagonismo. Eu vou tentar aqui mostrar alguns desses flashes e depois cair no momento atual. Otávio e Ricardo, vocês concordarem que é um pouco desafios que estão postos hoje no curto prazo, e como é que isso está impactando, influenciando, deverá influenciar cada vez mais essa reorganização da ordem internacional e o papel das questões ambientais e das questões climáticas. Tá? Então, muito objetivamente, eu vou aqui tentar, nesse tempo que me foi conferido, falar um pouco sobre essa dinâmica da questão ambiental, que é uma questão alicerçada em 3 patamares, ou 3 pilares, e mesmo no Brasil, particularmente no Brasil, foi construído assim: o patamar da ciência, o patamar da participação social, tá? Isso é extremamente importante de ser observado, e da cooperação internacional. Então, essa é uma agenda que nasce e ela é implementável, ela é conduzida sempre olhando esses 3 pilares. Tá? E no Brasil não foi diferente, e eu diria que, particularmente, toda a estruturação do sistema ambiental de meio ambiente foi orientado por isso. Eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque é a minha carreira, eu sou funcionária do setor público, e, obviamente, isso começou em 73, eu tinha 11 anos de idade, não era o caso. Mas, quando isso ganha protagonismo na nova república, é exatamente quando eu estou começando a minha carreira, e eu vou trabalhar com o Dr. Paulo Nogueira Neto, o homem que organizou esse sistema, numa perspectiva exatamente como uma consequência da chamada Conferência de Estocolmo de 72, que é a primeira conferência que o Brasil, que o mundo resolve se dedicar à questão de meio ambiente e o desenvolvimento humano. Isso nós estamos falando de 50 anos atrás, por isso o Ricardo fez referência a Estocolmo mais 50, a última conferência, a última reunião internacional realizada agora, no mês de maio, aliás, no início do mês de junho, 2 e 3 de junho em Estocolmo, mas esta conferência que eu citei aqui, que é Estocolmo 72, é uma conferência que ela, na realidade, recepciona toda já uma movimentação da geração dos anos 60 e 70, ou dos movimentos dos anos 60 e 70, em torno de qualidade de vida, de bem-estar, de justiça social, hoje chamada de climate justice, né, justiça climática. Ela traz os movimentos negros, os direitos a não estarem vivendo, a consumirem água com chumbo, etc., etc. Essa é a origem, sim, de vários desses movimentos que hoje têm contornos políticos e são muito bem recepcionados do ponto de vista global. Então, é importante entender essa movimentação. É uma época de reconstrução do mundo pós-guerra, um domínio dos Estados Unidos e, portanto, uma consequência, uma geração de produção de livros, de informações, existem livros clássicos que falam exatamente do problema da poluição, que falam exatamente do problema do planeta ameaçado, dos limites do crescimento do Clube de Roma, a exploração de uma nova ética para a sobrevivência, são todas publicações dessa época, pressionando a necessidade de você ter um novo olhar sobre as questões da questão da natureza, do meio ambiente, no que diz respeito à qualidade de vida das pessoas, no que diz respeito ao desenvolvimento humano. E é nessa discussão, essa é uma discussão super, a conferência chama-se Conferência da ONU sobre Meio Ambiente Humano. É muito interessante que essa conferência, na realidade, tem o meio ambiente debatido na perspectiva do chamado D do desenvolvimento, e não da desmilitarização, nem da desnuclearização, que eram os 3 Ds que modelavam a cooperação internacional nos anos 70. Tá? E ainda nós éramos chamados de terceiro mundo, e o Brasil foi um país determinante em pontuar que esse debate deveria acontecer na perspectiva do desenvolvimento, e desde então, se vocês olharem a declaração de 50 anos atrás,
se não me falha a memória, o princípio 21 da declaração fala de soberania. Então, eu estou provocando aqui algumas coisas já para facilitar depois as conversas a respeito dos dias de hoje e as leituras equivocadas que o Brasil de hoje faz sobre a trajetória do multilateralismo e sobre a inserção do multilateralismo ambiental no contexto dessa nova ordem internacional definida naquela época. Bom, é nesse contexto, nessa perspectiva, que você, após a Conferência 72, os mais precoces que aqui estão se lembram que nós tivemos a crise do petróleo em 73, 79, ponto. Em xeque-mate, toda essa discussão de interdependência, de recurso energético, etc. E, por outro lado, o Brasil lança o etanol. Né? Eu me lembro muito bem disso. Quem teve carro, etanol, etc., sabe que tinha que acordar meia hora antes para poder esquentar para o carro sair. Mas esse etanol depois vira ativo. Eu estou colocando esse flash, tá, Otávio? Porque isso vira ativo político no Brasil mais à frente, depois que o Brasil consegue solucionar os problemas desde emprego não decente, né, não justo em relação aos canaviais, até o problema da poluição. Ricardo Abramovay sabe muito bem disso e se lembra muito bem dessas discussões, não só da poluição pela queima, poluição por vinhoto, enfim, toda uma equação de soluções que o Brasil produz sobre isso. É nessa conferência, ou após essa conferência, que o Brasil cria, então, o primeiro órgão de meio ambiente do país. Até então, toda a agenda no Brasil era a agenda de recursos naturais, exploração de florestas, exploração de recursos pesqueiros, e não uma visão de meio ambiente. E quando o Brasil cria a Secretaria Especial de Meio Ambiente, em 73, o Brasil traz uma outra dimensão, que vai ser amadurecida e consolidada em lei em 1981, que é a dimensão socioambiental. O Brasil passa a tratar as questões ambientais, ou entende as questões ambientais associadas aos aspectos sociais. Ele não separa isso, ele traz isso num conjunto. Isso nós estamos falando da década de 70, início da década de 80, depois de ser recepcionado pela Constituição Federal, e isso está hoje na centralidade do debate contemporâneo da Agenda de Estocolmo mais 50. Então, para vocês verem como é que lá atrás a visão, como é que as pessoas já tinham uma percepção, quando modelaram isso no país, uma percepção muito mais, com maior aderência às nossas realidades e claramente querendo pontuar os interesses nacionais em torno dessa agenda. De uma maneira muito rápida, de 72 a 92, que é a segunda cúpula, 20 anos depois, a famosa Rio 92, você acaba migrando para uma outra dimensão, que é a dimensão de impacto global. É exatamente nesse período que você identifica o primeiro problema global planetário, que é o chamado buraco na camada de ozônio, tá? E isso gera a Convenção de Viena, que é um ato multilateral em meio ambiente, e depois gera o famoso Protocolo de Montreal, que é uma intervenção financiada, coordenada pelas Nações Unidas, financiada pelo setor público e setor privado, para troca de tecnologias em torno dos gases CFCs, e com isso você continuar com o desenvolvimento industrial sem gerar um impacto global de buraco na camada de ozônio. O buraco está se fechando, é considerado talvez o instrumento mais bem-sucedido do multilateralismo ambiental, tá? E mais do que isso, você ganha, neste momento, a consolidação internacional da perspectiva de impacto global. Até então, tudo era impacto nacional, local, ou impacto transfronteiriço. E você foi para essa dimensão global, o que significa, politicamente, as soluções devem ser pensadas, caminhadas e adotadas por todos os países do mundo. Não tem um, ou dois, ou três que possam resolver o problema. Esse é um problema que tem que ser equacionado por todos. E esse é o conceito que hoje baliza essa discussão que vocês estavam falando aqui antes de começar. Está muito quente em Paris, ou está pegando fogo na Austrália. O Brasil ficou inundado em janeiro, fevereiro, com chuvas impensáveis. É exatamente esse conceito de fenômeno planetário, global e agora planetário, que eu vou falar já já para vocês, que é o que está balizando essa trajetória e esse novo momento do chamado multilateralismo ambiental. Por fim, não posso deixar de esquecer de registrar que é nessa época, antes de 92, que sai o famoso relatório Nosso Futuro Comum, da Gro Brundtland, a ex-primeira-ministra da Noruega, que consolida, ou que formula o chamado conceito de desenvolvimento sustentável, que vem a ser recepcionado
exatamente na Declaração do Rio, em 92. Além disso, também, em 89, você tem uma convenção da Basileia, que é uma convenção de envolvimento transfronteiriço de resíduos perigosos, é uma mudança completa, o impacto dessa convenção em negócios, na indústria química, é algo sem precedente, o Brasil tem um tremendo protagonismo nessa convenção, tá? E depois, finalmente, a coisa que eu tenho certeza que o Ricardo é fascinado, é a primeira reunião do IPCC, a primeira sessão do painel intergovernamental de mudança do clima, o painel científico, que determina com isso a importância da questão climática, que vai ser recepcionada numa convenção na Rio 92. Veja como é que essas coisas acontecem, essa trajetória, portanto, não é algo que veio do além, não é algo que vem intangível, isso significa o movimento de 196 países do mundo, todos pertencentes à Carta da ONU, signatários da Carta da ONU, tratando progressivamente dos achados da ciência, das leituras políticas, da leitura institucional, da leitura econômica, sociais e tecnológicas associadas a essa envergadura de problemas que a pauta ambiental determina ao mundo, quer dizer, muda o patamar, você sai de um patamar local, nacional, e vai para um patamar global, e você começa com a ciência também colocando a ciência num patamar político muito inovador, que é a capacidade de dialogar diretamente com tomadores de decisões e com chamados formuladores de políticas. Por essa razão, as Nações Unidas têm 3 painéis científicos. Um é o IPCC, esse de clima, que todos nós esperamos os relatórios com grande ansiedade hoje, né? E é ali que esses relatórios são, pela Convenção de Clima, além dos relatórios científicos, eles saem num sumário executivo para formuladores de política, ou seja, uma linguagem política que todos podem entender. Depois o painel da conservação da biodiversidade, o IPBS, que é ligado à Convenção da Diversidade Biológica, aprovada no Rio de Janeiro, e, por fim, o painel que eu copresido, que é o dos recursos naturais, que não tem nenhuma convenção e que tem completa autonomia científica. Nós não submetemos nossos relatórios à aprovação de nenhum país. Tá? Então, é muito interessante, porque é uma dinâmica completamente diferente, tá? E é esse painel que é o que modela hoje os chamados Green Deals, tá? Particularmente os desafios que envolvem as novas economias emergentes, como as economias verdes, enfim, e também que modela a linguagem hoje do G7 em torno do que eles querem pós-Paris e como é que vai ser implementado todo esse domínio, essa geopolítica estratégica de recursos naturais e de meio ambiente, sustentabilidade e clima, sob o domínio e os interesses dos países desenvolvidos. Isso é uma realidade, tá? Como também trabalha hoje com o G20 e com outros setores além. Aí, Ricardo, isso é uma coisa super nova, nós somos um painel científico que produzimos um relatório com linguagem de business, para business leaders, com linguagem de negócio. Então, a linguagem científica também é traduzida numa lógica de negócios, por conta do impacto e da dimensão de impacto da chamada estabilidade da vida na Terra, inclusive das maneiras como nós vivemos, nós produzimos, consumimos, etc, etc. Bom, chegamos em 92, eu acho que é importante entender que 92 é uma consequência também que o Brasil decide recepcionar a conferência depois de uma grande pressão internacional que o Brasil sofre pelo desmatamento da Amazônia, a queimada na Amazônia, tá? Com a capa da Time, que é uma carta histórica, e a morte do Chico Mendes. Então, vejam, eu estou falando isso agora, Otávio, para fazer a correlação, Ricardo, com que você abriu a sessão falando, o momento é muito parecido. Tá? Nós estamos vivendo as mesmas violências, eu acho que no passado eu vivi isso, era de maneira mais leve do que hoje, mas você estava ali presente, sim, toda a questão de conflitos de terra no Brasil, a morte de ambientalistas, enfim, e toda uma redefinição da agenda ambiental no país. É aí que nasce a cooperação do famoso PPG7, o Programa de Proteção às Florestas Tropicais, tá? Com o país G7, financiando pela primeira vez em doação um programa internacional que conferiu ao Brasil o desenvolvimento de capacidades institucionais em relação à proteção da Amazônia. É muito interessante isso, porque era um momento que você cuidava de Mata Atlântica, de Pantanal, de zona costeira, e a Amazônia ainda era muito distante do dia a dia das políticas públicas. Hoje, como eu gosto de dizer, Ricardo sabe disso, a Amazônia põe o Brasil no mundo, a Amazônia de hoje tira o Brasil do mundo. Então, vejo que em cerca de 30 anos, essa equação muda completamente, e ela não só muda do ponto de vista político, mas também geopolítico. Eu diria que a única importância do Brasil hoje
nesses novos arranjos geopolíticos tem a ver com a geopolítica climática, tá? E por conta da Amazônia. Porque sem a Amazônia em pé, você não tem 1,5 graus, você não tem 2 graus nos cenários de estabilidade ou de maior segurança climática ou menor risco climático. Eu prefiro falar menor risco climático, menor vulnerabilidade, porque eu acho que afirmar a segurança climática é de um desafio enorme. Esse grande quadro, esse desenho assim, desse grande quadro, permite, então, que o Brasil não só lidere, pela excepcional qualidade da sua diplomacia, uma conferência que não tinha consenso, uma cúpula, que era a Rio 92, e, mais do que isso, assegure ali, não só, além da Declaração do Rio, Agenda 21, a chamada Convenção de Clima, a Convenção da Diversidade Biológica e a negociação, a formatação final da chamada Convenção da Desertificação, que é adotada em Paris 2 anos depois. Então, é nesse contexto que você também tem um momento muito interessante de afirmação da diplomacia brasileira, da chamada diplomacia ambiental, diplomacia climática, como um ativo do Brasil. Tá? Então, ganha expressão, ganha papel, abre-se um espaço na trajetória de política externa brasileira para as questões ambientais. Até então, isso era muito marginal, diria eu, quase inexistente, tá? E isso é acompanhado para e passo pelo processo de implementação de políticas públicas no Brasil decorrentes da aprovação da Constituição e decorrentes, obviamente, do processo de redemocratização do país. Não é à toa que a Rio 92 recepciona o chamado Fórum Global no Aterro da Sociedade Civil, e é a partir daí que as Nações Unidas abre a plenária, todas as plenárias, todas as suas conferências, para a presença da sociedade civil do mundo. Até então não tinha isso. Tá? E a partir dessa mudança no Rio, você tem a chamada década de preparação do multilateralismo do século XXI, com a Conferência das Populações em 94, depois a Conferência de Pequim das Mulheres em 95, Direitos Humanos. Então, você tem uma trajetória, que é uma trajetória de legado do multilateralismo, que confere, sim, os contornos do que a gente chama em política externa de soft power. É extremamente importante entender o papel da Rio 92 e o papel do Brasil nessa trajetória. Então, eu estou tentando aqui, em momentos muito breves, compartilhar com vocês a dimensão, tá, do que significava, do papel do Brasil, não só pela sua diplomacia, mas pelas suas instituições científicas, pela sua sociedade, pelo processo de robustez progressiva da sua democracia, e a capacidade de influenciar o mundo e de criar consensos e convergências. Vocês terem noção do que foi tirado do Brasil nos últimos 4 anos. Tá? Isso é extremamente importante ser observado, porque isso dá também, para mim, uma dimensão do nosso desafio de reconstrução. Brevemente, depois disso, nós temos um período muito interessante, que é um período, 10 anos depois da Rio 92, você faz Joanesburgo, 2002, é o último ano do governo Fernando Henrique Cardoso. A proposta do Brasil é uma proposta de salvar a Convenção da Diversidade Biológica. O Brasil leva ali a criação do Programa Áreas Protegidas da Amazônia, o ARPA, que é o programa programa do mundo de áreas protegidas, são 60 milhões de hectares que são consolidados pelo governo Lula e pelo governo Dilma. O governo Fernando Henrique cria, isso mostra uma outra característica. Na área ambiental, você sempre teve progressividade de políticas públicas, você nunca teve processos disruptivos, nem processos como é que fala? Não só disruptivo, mas também de anular ganhos, como se vê no atual governo brasileiro, com o retrocesso que se colocou hoje de implodir toda uma trajetória que começa desde 73. Isso é importante de observar, porque isso também está traduzido internacionalmente, e essa agenda ela anda, como eu disse, com a ciência, com a sociedade, com o engajamento do setor privado, obviamente, com parte da sociedade, mas também com a cooperação internacional. E o Brasil ganha protagonismo na cooperação internacional nessa área, não só do ponto de vista multilateral, mas bilateral, particularmente não só com a Alemanha, que é o nosso maior parceiro de cooperação, mas também com a Noruega, com o Japão, com a própria China. O Brasil abre, os Estados Unidos, eles sempre foram importantes na cooperação, mas com pouca alocação de recursos, enquanto os europeus têm sempre uma alocação muito mais estratégica de recursos, e isso é extremamente importante também para acessar créditos e financiamentos no chamado mundo multilateral de financiamento, como organizações como o Banco Mundial, como a KfW, o Banco
Banco Alemão de Desenvolvimento, ou mesmo o Exim Bank japonês. Isso tudo está conectado. Então, você começa a pegar os dinheiros que o Brasil capta para a infraestrutura, você começa a ver a trajetória progressiva engajamento das questões ambientais por essas entidades multilaterais. E por que eu estou dizendo isso? Porque é com esse capital político e de projeção, com todas as contradições que o Brasil oferece, nós somos um país cheio de contradições, ambiguidades, com alguns retrocessos e afirmações e reafirmações de rumo, o Brasil chega, então, à COP21 em Paris, que eu chefiei a delegação, e aí, Ricardo, o que é surpreendente, essa trajetória de redução de desmatamento, que é uma trajetória que começa, segundo momento de redução de desmatamento, o Brasil experimenta um primeiro em 88, como reação a morte de Chico Mendes, o aumento do desmatamento e a pressão internacional, ele cria o programa Nossa Natureza, conduzido pelo então general Baima Deni, e é ali que se cria o IBAMA, é ali que você cria o Previfogo. Esses instrumentos todos que você vê hoje de combate a incêndios florestais, etc., foram criados em 89, 90, 91, com cooperação americana, por exemplo, e fez com que o Brasil avançasse na América do Sul, diria eu, na América Latina, como um país líder, tá, dessa agenda. É nesse contexto que o Brasil vai para a segunda onda de desmatamento. O governo Lula, o governo Fernando Henrique tem aumento de desmatamento, o governo Lula, nos primeiros 2 anos, tem um aumento de desmatamento, a maior taxa de desmatamento são 27 mil quilômetros quadrados em 98, a segunda maior taxa são 24 mil quilômetros quadrados, se me falha a memória, que é exatamente 2004. Aí se toma uma decisão de reverter esse quadro, uma decisão política do governo Lula, e com a ministra Marina Silva, e você faz uma trajetória de redução essa que depois é revista em 2 momentos, eu revi 2 vezes essa estratégia, e o governo Dilma tem as menores taxas de desmatamento da história. Tá? É muito interessante de observar isso, porque é exatamente, se você fizer essa curva de redução, é a curva de ascensão do agronegócio brasileiro, mostrando das commodities brasileiras, e é importante a curva de ascensão de cooperação internacional e meio ambiente. O Brasil captou, eu me lembro, assim, acho que foi da ordem de 5 bilhões e 600 milhões de dólares de cooperação internacional, de reais, perdão, com o dólar a 2,60, de cooperação internacional nessa época. Tá? Eu me lembro que eu entreguei isso no ministro Zequinha Sarney, dizendo a ele que ele, por favor, não deixasse isso entrar no teto fiscal. Ele deixou e o Brasil perdeu. Mas tudo negociado, alocado, viabilizado, etc. Então, é óbvio que esses movimentos que eu estou contando têm a ver exatamente com 2 coisas que o Brasil entregava com muita clareza, sempre baseado em transparência, como eu disse, com as ambiguidades, aumentar o desmatamento, o desmatamento, mas o Brasil estava ali corrigindo e sendo transparente. Significa confiança, credibilidade. Tá? Tudo que o Brasil rifou hoje. O Brasil não é um país hoje transparente, nem com confiança, nem credibilidade na área ambiental. Aliás, eu uso uma expressão internacional, o Brasil hoje é o país do fake green. Tá? Ele é fake nas suas intenções políticas e nas suas afirmações de comportamentos e compromissos assumidos, como fizeram em Glasgow, como, por exemplo, achar que reduz em 1 ano 50% do desmatamento. O plano de desmatamento foi entregue pelo governo. Tá? Então, quem conseguir esse feito, me conta, porque eu estou super curiosa. Olha, porque realmente a complexidade de enfrentar hoje o desmatamento, no meu entendimento, vai requerer um caminho completamente inovador e vai requerer, sim, muita determinação e uma estratégia mais eficiente de que a gente fala de eliminação progressiva e de redução e depois de eliminação progressiva. Terá que se entender isso de uma maneira muito distinta do que nós fizemos no passado, pelo menos baseada na minha experiência. Mas não posso deixar de dizer que o Brasil chega na COP21 em Paris, liderando o grupo mais difícil da negociação, que é o grupo de diferenciação. E isso é fruto, sim, da estratégia política do Brasil, de preparação para a conferência, que tinha como ativo o desmatamento, na época da NDC do Brasil, da preparação da ambição do Brasil para a COP de Paris, que as emissões do Brasil, somente 15% estavam associadas ao desmatamento, hoje são cerca de 50%. Tá? E esse carbono é um carbono ilegal, né? Um carbono que não agrega valor nenhum para a economia. Praticamente todo o desmatamento da Amazônia é um desmatamento ilegal. E nós tínhamos feito toda a estratégia de monitoramento de todos os biomas do Brasil, inclusive com o PP Cerrado, né, o Sol PP Sedan, trabalhando todo esse aspecto de controlar o uso da terra no Brasil. Mas o Brasil chega lá, esse é o ponto, do ponto de vista geopolítico, de interesses, o Brasil desenha uma estratégia de Paris, para chegar a Paris, além de liderar o grupo mais difícil, a convite do governo francês. Eu me lembro que eu tinha uma sala no Quai d'Orsay,
Só para você ter ideia assim, da complexidade das coisas. O Brasil fez uma cooperação bilateral com a China em clima, em janeiro, depois em junho ele faz com os Estados Unidos, então essa polarização das superpotências, hoje tão evidente, o Brasil fez o acordo com os dois, depois faz com a Alemanha, com a Merkel, na visita de chefe de Estado, que é considerada a base do Acordo de Paris pelo Fabius, o presidente da COP21, e depois assina com a Noruega a segunda fase do Fundo Amazônia, mais cerca de 800 milhões de dólares junto com a Alemanha, mostrando com isso, consolidando quase 2 bilhões de dólares de cooperação com a Noruega e com a Alemanha. Isso era o Brasil em 2015, tá? Okay? Essa era a fotografia do Brasil na área ambiental, enfrentando o Código Florestal, fazendo cadastro ambiental rural, enfim, aprovando a Convenção de Minamata, tá? Liderando o protocolo de Nagoya, a solução do protocolo de acesso e recurso genético da biodiversidade. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil que não tinha nenhuma reunião do mundo de meio ambiente que acontecesse sem que o Brasil estivesse sentado à mesa e liderando. Isso, de fato, consolida uma expressão de soft power do país, extremamente importante e que, portanto, modelaria também os interesses nacionais e a visão geopolítica do país em torno dessa relação com o mundo. Chegamos a Paris, entregamos o plano de adaptação, o anúncio feito pela presidente, ela faz o anúncio em plena Assembleia Geral das Nações Unidas, com completa transparência, e a orientação que eu tive dela foi explícita, aspas, esse é um assunto de interesse político do Brasil. Então, viabilize o acordo, fecha aspas. Tá? Para aqueles que eu vou confidenciar aqui, eu tinha pedido demissão, eu não queria ficar mais no governo, eu ia ser professora em Stanford. E fui pega pela Dilma, falei assim, você fica, faz Paris, depois você vai embora. E descemos todos a rampa por conta do impeachment. Esse é o quadro, de uma maneira muito sintética, do país até 2016, até março, abril de 2016, com uma tremenda credibilidade, com uma capacidade de mexer com essa agenda, combinando com os interesses nacionais. Hoje, qual é a fotografia, como é que está no mundo, como é que isso está acontecendo de uma maneira muito breve, eu tenho 2 minutos e 46 segundos para terminar a minha fala. E eu vou pipocar algumas coisas aqui só para poder facilitar a conversa. Primeiro, eu acho que hoje a dimensão das questões ambientais tem a ver com impacto na economia, tem a ver com impacto nas desigualdades sociais, tem a ver não só com impacto ambiental, os custos de financiamento, os custos de acesso a dinheiro, os custos dos seguros, tudo isso está colocado na ordem do dia. Segundo, o contexto atual é um contexto de uma tripla crise ambiental, que a gente chama crise ambiental climática, que é a crise da poluição, da biodiversidade e do clima associados, e essa crise tem uma dimensão planetária. Tá? Ela não tem mais a dimensão só global, ela tem a dimensão planetária porque você está provocando processos disruptivos na natureza. E, portanto, você está mexendo nas condições de vida do planeta e como é que nós vivemos no planeta. Então, nós não estamos discutindo um futuro sobre clima para cair a temperatura para 1,1, o aumento da temperatura ser 1,15 graus centígrados. Nós já temos 1,1 graus centígrados de aumento de temperatura média, nós estamos vivendo isso hoje. E, portanto, a maneira de mexer com isso é uma maneira que demanda novos arranjos geopolíticos. Estamos aí, eu vou deixar isso aqui para a gente conversar com mais clareza, sobre esses novos arranjos geopolíticos da ordem internacional, mas China e Estados Unidos, em Glasgow, fizeram um acordo sobre a questão climática. Então, me parece que isso entra naquela teoria da gestão estratégica sugerida entre as duas superpotências, num assunto que eles não vão brigar. Tá? Eles podem ter acordo em outros assuntos, vão disputar, ser competitivos em comércio, em tecnologia, etc., assuntos que eles não vão ter acordo, possivelmente democracias e autocracia, mas em clima eles fizeram um acordo e o acordo, a declaração é muito bem construída e tem ali um balizamento muito interessante, por exemplo, no caso do Brasil, nas relações China, com a China e mesmo com os Estados Unidos, o Brasil poderia liderar uma discussão mais estratégica sobre segurança alimentar, por exemplo, na perspectiva de um Belt and Road, por exemplo, de food. Tá? E o Brasil não faz isso. Para terminar, eu tenho ainda 42 segundos, que eu estou cronometrando, Otávio, eu acho que tem 2 coisas aqui importantes para mostrar. 3 coisas. Estocolmo mais 50 foi uma conferência que está procurando trazer um novo espaço para o multilateralismo e com visão para o multilateralismo ambiental. A agenda do secretário-geral chamada Our Common Future define isso e traz
ainda duas novas perspectivas. As perspectivas dos chamados bens comuns globais, que a gente chama em inglês Our Global Commons, e aí é um tremendo desafio que, inclusive, pega a discussão sobre soberania, e um outro que é chamado as fronteiras planetárias, que o mundo está rompendo, são 9 fronteiras planetárias, e elas estão sendo rompidas, portanto, a condição de vida no planeta se diminui, na realidade, e fica muito mais vulnerável. É essa perspectiva que foi modelada hoje em Estocolmo +50, Otávio, e essa perspectiva que define o Brasil, por exemplo, mais uma vez, não só com a questão da Amazônia, mas com a questão, por exemplo, dos oceanos. O Brasil tem uma costa de mais de 8.000 quilômetros e uma importante relação, e tem um desperdício enorme de recursos naturais também. Como é que o Brasil poderá se colocar à frente a esses desafios de lidar com o planeta na dimensão, uma crise na dimensão planetária, uma reorganização das economias internacionais, uma reorganização das relações de poder que passam, sim, essas relações de poder pela questão climática e pela questão da biodiversidade, e passam, sim, por uma coisa que o Brasil tem em abundância, que são recursos naturais. A equação de ligar o mundo passa pelo uso eficiente de recursos naturais, e termino com esse número, com essa imagem, para vocês terem noção do que eu estou falando. O que a China consumiu de cimento entre 2011 e 2013 equivale exatamente ao que os Estados Unidos consumiram em todo o século XX. Essa é a dimensão da disputa hoje do mundo sobre recursos naturais, impacto sendo que 56% das emissões de gases de efeito estufa estão associados ao uso ineficiente de recursos naturais, 90% da perda da biodiversidade, 90% da chamada do estresse hídrico do mundo estão associados a isso também. Então, esse é o tamanho, é uma coisa do Brasil entender o que ele quer dessa agenda, parar com esses discursos todos, como eu digo, o Brasil de hoje luta para ser um líder dos anos 90, com uma agenda dos anos 70, e o mundo define essa agenda como uma agenda de alinhamento contemporâneo. Então, aí, todas as peças na mesa, porque essa agenda para avançar também depende de democracia e depende de inclusão social e política. Então, se o Brasil quiser lidar com isso, eu acho que ele tem condições de estar melhor no futuro. Ele não será um Brasil do futuro, porque eu não acredito nisso, mas ele vai ser um país que talvez se coloque melhor no futuro, com seus interesses mais objetivos e, portanto, promovendo um crescimento com a natureza e não contra a natureza. O resto, para mim, pessoas que deveriam estar em Marte, onde não tem oxigênio, e tão pouco, é quente para cacete. É por onde eu acho que tem competitividade, a gente poderia mandar todas as pessoas que lideram o Brasil de hoje para lá. Obrigada. Eu estou terminando de ler o último livro do Václav Smil, Como o Mundo Realmente Funciona. E, além do cimento, você tem 4 outros materiais, o aço, o plástico e a amônia, os fertilizantes nitrogenados, dos quais não só a nossa riqueza, a riqueza da humanidade, depende, mas cujo funcionamento é altamente dependente de combustíveis fósseis. Quando a gente pensa em redução de emissões, o nosso raciocínio tende a ir apenas para eletricidade e mobilidade. Só que não é assim. Tudo no mundo depende profundamente de combustíveis fósseis e, na opinião do Václav Smil, não há a menor chance de que as metas estabelecidas, seja no Green New Deal europeu, seja no Green New Deal americano, no Green Deal europeu ou no próprio Acordo de Paris, que sejam atingidas no prazo estabelecido. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque quando você compara a dificuldade que se apresenta diante da exigência de descarbonização da economia, quer dizer, é mudar completamente o metabolismo entre sociedade e natureza num mundo chegando a 8 bilhões de habitantes, com profundas desigualdades, etc. Quando você compara essa dificuldade, a dificuldade de combater o desmatamento na Amazônia, nós estamos falando de coisas de qualidades muito diferentes. Então eu tenho 2 perguntas para você nesse sentido. Os trabalhos do painel, do International Research Panel, insistem muito na ideia de que nós podemos produzir riqueza desacoplando essa produção do uso de materiais e de combustíveis fósseis.
É, ao mesmo tempo, quando você pega, esmiuça o relatório do IPCC, você vê que essa trajetória vai ser bem menos simples do que habitualmente se imagina e que estão colocados nos textos. Compreensível que você tenha datas redondas que terminam com 0, com 5, etc. Essa é a primeira pergunta. Como é que fica esse contraste? E a segunda é em que consistem as diferenças entre combate ao desmatamento a partir de 2023, quando nós vamos ganhar as eleições e aí a coisa começa, e quando você estava no governo, você disse, olha, de uma complexidade que não dá para... Tá bom, mas eu me lembro muito, desculpa me alongar, eu me lembro muito de uma vez quando começaram aquelas intervenções militares na Amazônia, que são completamente ineficientes, etc., uma imagem que você usou é a seguinte, os caras não sabem nem o que é um talonário de multa. Nem tem um talonário de multa. Você tem uma experiência prática que vai ser, que é extremamente importante, não só você, mas de inúmeras organizações governamentais e não governamentais hoje adquiriram uma experiência prática. Como é que essa experiência prática se traduz naquilo que tem que ser feito para zerar o desmatamento e por que isso não é possível de ser feito num prazo muito curto? Eu entendo que não seja possível você descarbonizar a economia global num prazo muito curto, mas zerar o desmatamento é uma dificuldade de outra natureza. São essas duas dimensões que eu queria que você abordasse, por favor. Primeiro, a questão de combustíveis fósseis, esses elementos, por exemplo, a questão do cimento, o aço, todas essas indústrias, mesmo plásticos, eles estão indo para alternativas de baixo carbono. Tá? É impressionante, no segmento de plásticos, particularmente, além da nova convenção, do novo acordo internacional, que vai ser negociado nos próximos 2 anos sobre poluição por plástico, tá? As novas biomoléculas associadas a essas novas dinâmicas da química são muito interessantes de serem observadas exatamente porque há uma preocupação de descarbonização ou de, pelo menos, reduzir emissões. Isso é um lado da história. A mesma coisa acontece com o aço, chamado aço verde, na perspectiva, por exemplo, da dependência que a gente tinha de carvão mineral, mudando para cartão vegetal. Então, nós fizemos na mesma época, na época do governo, acho que foi da Dilma, na minha época, a gente fez todo o plano verde, do aço verde no Brasil, que está aí. O Brasil hoje oferece isso como competitividade e um diferencial que, aliás, é objeto de barreiras não tarifárias para os americanos, parece, entendeu? Então, tem essas alquimias da geopolítica. Mas eu acho o seguinte, os dois painéis, o Resource Panel e o IPCC, nós estamos nos juntando. Tá? Junto com o IPBS, nós estamos juntando os 3 painéis científicos exatamente para poder trabalhar de uma maneira mais estratégica a informação científica para subsidiar esse tipo de decisão que você está pontuando. Obviamente, nós estamos num contexto muito sensível hoje no mundo, porque pós-Glasgow, a Conferência de Glasgow, nós temos a guerra. E a guerra na Europa gera, de cara, 3 coisas importantes. A aliança da Europa com os Estados Unidos é uma aliança carbonizada. Já começa daí. É uma aliança toda em cima do shale gas, do oil gas. Isso é importante de ser observado, ou seja, é um impacto do curtíssimo prazo, tá, naquela equação de transição, e aquilo que eu acho que eu não falei aqui, do conflito existente entre a política de transição e a política de transformação. Né? Essa década, até 2030, ela está sendo modelada assim, é um conflito entre politics of transition versus politics of transformation. E a guerra veio para piorar, né? Para colocar uma incerteza nisso, porque você resgata a discussão de combustíveis fósseis na perspectiva de segurança energética de curto prazo. A Alemanha está ameaçada de falta de energia. Então, é muito interessante. A Polônia, quem estava banindo carvão, voltou. A China está comprando gás e carvão com abatimento de 30%. Da Rússia. Então, isso terá um impacto, e você faz uma declaração de metano, como você fez em Glasgow. Olha, carvão, gás emite metano, tá? E que é um gás muito mais poderoso de aquecimento. Então, essas contradições da guerra terão que ser melhor analisadas, desde da reorganização, eventualmente, de uma ida da Rússia para a Ásia,
tá? E a redefinição, adequação da Ásia em torno dessa relação leste-oeste de cooperação internacional, não mais só norte e sul. Essas novas dinâmicas têm a questão climática como um dos blocos de divisão ou de interesses, de por onde que as pessoas vão equacionar. Um recente artigo do Martin Wolf, no Financial Times, mostra isso. Ele mostra os 12 grandes problemas do mundo, no curto prazo, né, dos líderes, e coloca clima como um dos aspectos, e isso vai direto no tema que nós não falamos aqui, que é a governança climática. Então, esses painéis científicos, eles estão todos se voltando, nós estamos todos nos voltando para uma interlocução política de alto nível, o G7, o G20, eu não sei como é que vai ficar, os BRICS estão com a reemergência, tá? Porque o G20 você não imagina o Biden encontrando Putin, né? Então a Indonésia, mas a presidência do G20 este ano é da Indonésia, ano que vem é da Índia e depois do Brasil. A presidência está sob o domínio de 3 economias emergentes importantes. Então a expressão do chamado Global South, tá, é estratégica nessa equação, porque a transição da transição, bem curtinha, ela é muito relevante e a ciência está mudando o patamar para essa interlocução. Nós vamos publicar o relatório do que a gente chama Global Resource Outlook, ano que vem, que é essa fotografia, que é uma nova edição do uso de recursos naturais. Vocês vão se surpreender com os números, tá? E isso está custando dinheiro. Isso significa que você está sob risco. Essa mudança da equação internacional, de que você sai das cadeias de valores globais, tira o custo mais barato e você insere o risco, você está provocando inflação, então está na ordem do dia a chamada tema segurança climática, segurança energética, segurança financeira, e a questão de recursos naturais vem nesse patamar. Então, o IPBES, IPCC e a IPCC vão estar trabalhando juntos nesse mudança de patamar. Sobre a questão do desmatamento na Amazônia, é um papo para a gente ficar 3 horas, mas eu acho o seguinte, não é só o desmantelamento das instituições. Há uma contaminação política da Amazônia hoje sobre a questão da ilegalidade, que se soma a um contexto muito complexo da Amazônia e do Brasil, da informalidade. Você mistura esses 2 mundos. Tá? Você tem um mundo informal e você tem um mundo ilegal. E esses mundos estão se misturando. Quando você exercia o controle, ou tinha um controle maior sobre o território, você separava mais esses mundos, e por essa razão, políticas como, por exemplo, o Bolsa Verde, que nós fizemos de erradicação de pobreza para as populações tradicionais na Amazônia, que viviam em áreas protegidas, foram tão bem sucedidas, porque nós estávamos controlando o desmatamento, dentro do conjunto do programa de erradicação da miséria, né, do Brasil Sem Miséria, mas nós estávamos vindo com um instrumento de renda mínima para os extremamente pobres, e que isso afastou essas pessoas da ilegalidade. Porque eles ganham R$5 para R$10 em lugar que não tem dinheiro para desmatarem. Essa é a ordem do problema. Tá? Então, eu acho que hoje a discussão tem outros contornos, não só pelas instituições, mas pela fotografia que precisa ser tirada, e essa fotografia dá às pessoas que moram na Amazônia uma dimensão muito maior do seu papel do que elas tinham no passado. E isso é extremamente importante ser observado, porque eu acho que a gente tem que conectar a Amazônia com o Brasil, não porque desmata, mas pelas soluções que a Amazônia deve prover para a gente, enquanto desenvolvimento, enquanto o nosso papel no Brasil, a segurança hídrica do país depende da Amazônia, por exemplo, tá? Os próximos 40 anos do agronegócio brasileiro passam pela Amazônia em torno da questão de serviços ambientais. Então, eu acho que essa leitura não é só combater o desmatamento para acabar a ilegalidade, a gente tem que ter uma visão para construir os nossos interesses em torno da Amazônia e, mais do que isso, construir segurança para quem vive na Amazônia, porque o bem-estar na Amazônia é um bem-estar extremamente vulnerável e, mais do que isso, muito distante dos padrões mínimos do Brasil. Né? Então, isso é muito ruim. O Brasil tem que incorporar a Amazônia ao Brasil, como o Brasil deve se incorporar à Amazônia. O brasileiro deve entender melhor a dimensão de um território que compreende mais de 60% do território nacional. E, por fim, eu acho que você tem que ter estratégias mais eficientes de combate ao desmatamento, como, por exemplo, pôr foco em territórios protegidos sob o domínio federal, tá? Intervir sobre isso. Eu estou fazendo uns estudos sobre isso para oferecer, espero eu, para o novo governo progressista que vem assumir esse país ano que vem. Tá? Mas eu acho que a complexidade do crime organizado, na minha época, já não era fácil, quando o IBAMA entra para o Sistema Brasileiro de Inteligência, a gente entra para o Sistema Internacional com a Interpol, eu tenho analistas ambientais treinados no exterior, do sistema de inteligência no exterior, isso tudo aconteceu dentro da sala de situação de segurança do país, isso tudo implodiu. Tá? Então, você precisa agora entender o enraizamento do crime,
tá? E entender como é que você vai lidar com isso, mas, paralelamente, você tem que construir, deixar o Estado de desmatamento para trás, acabar progressivamente, por isso eu não acho que elimina da noite para o dia, você consegue reduzir. Agora, quando você vai, a menor taxa é comigo, 4.000 quilômetros quadrados. Quando você vai para o mundo organizado, do crime organizado, perdão, a dimensão é muito grande por conta da questão internacional. E aí você precisa ter arranjos de cooperação e de leituras de política externa, por exemplo, que com os Estados Unidos, na unidade da América, não me parece que eles têm muita preocupação quando eles oferecem de cooperação internacional para o Brasil e para a Colômbia $2 milhões na cúpula das Américas. Isso é uma piada de mau gosto, tá? Isso mostra a falta de dimensão da complexidade dos problemas que nós estamos enfrentando e que ameaça, sim, a segurança deles lá. Então, eu acho que uma leitura inovadora também de cooperação internacional se faz necessária, e de interesses nacionais versus interesses internacionais, se faz necessário para você lidar com a questão do desmatamento na Amazônia. E crimes associados. É por aí, tá? A gente sabe que propostas não faltam, né? Isabela já mostrou que a gente tem milhões de projetos implementáveis desde já, caso a gente tenha um governo com vontade política para isso. Mas essa agenda hoje, né, a agenda não é mais só a agenda do meio ambiente. Quando era uma agenda do meio ambiente, tinha várias áreas, né? Saúde, educação, meio ambiente. Agora não, agora a agenda do clima, que é um pouco diferente da agenda do meio ambiente, ela, de certa forma, reorganiza todo o nosso programa, né? Incluindo desenvolvimento econômico, emprego, renda. Então, eu acho que a gente precisa dessa visão de qual seria um programa capaz de renovar o nosso campo, o campo progressista. E isso eu acho que a gente ainda não tem isso pronto. E aí, o que eu queria saber da Isabela é se realmente você acha que essa ideia de Green New Deal é uma ideia do ponto de vista conceitual, histórico, que a gente pode realmente adaptar para a gente, para além da questão de adaptar o termo, né, que já é difícil também. Mas eu acho que a gente vive um momento histórico muito único, né? Eu já falei aqui no República da Manhã do meu livro, que é um livro sobre história da ciência, que fala um pouco desse ineditismo do momento histórico que a gente vive. E aí eu realmente não sei se essa ideia de Green New Deal, que apela para um imaginário de prosperidade do pós-guerra, né, que é um imaginário de prosperidade muito associado aos Estados Unidos, à Europa, né, de prosperidade em alguns locais. Eu acho que para o Brasil não diz muita coisa a ideia de New Deal, né, não diz muita coisa. Então, inclusive para o Sul global, justamente, que vai ter um papel tão fundamental nesse momento, como a Isabela acabou de ressaltar, a ideia de New Deal também não diz muita coisa. Então, eu queria saber de você isso, se você acha que realmente, em termos de imaginário, essa ideia de Green New Deal é adequada o suficiente para a gente designar toda essa mudança radical e profunda de projeto que a gente precisa nesse momento histórico. Bom, eu posso chamar isso de Dona Maria, projeto Dona Maria. A discussão não é o Green Deal na perspectiva de você reorganizar a pós-guerra, etc. O Green Deal vem na perspectiva de recepcionar as novas economias e as novas visões, os novos interesses. A pergunta de fundo é que se, na visão dos interesses do Brasil, o que o Brasil quer dessa agenda, cabe uma repactuação econômica, social, política, institucional, para que você tenha um projeto de país onde essa questão é um dos eixos estruturantes. Porque é isso que os europeus fizeram. Os europeus reequacionaram seus valores, tá? Reequacionaram suas instituições, lançaram o Green Deal e acabaram de lançar agora em Estocolmo mais 50 exatamente um estudo internacional junto com o Clube de Roma, que é uma nova bússola estratégica para implementar o Green Deal. Muda tudo. Muda absolutamente tudo. De onde os caras partem, como é que eles partem. Quem mora na Europa entende economia circular muito além do que o brasileiro entende hoje como uma economia que trata de reciclagem de resíduos. É uma mudança completa de visão política e de interesses de poder nisso. Então, eu acho que o Brasil precisa de números. Os estudos que eu vi lá do Cadu, que ele apresentou, que o Molon apresentou em Glasgow, ele traz números, ele parte de coisas reais do país, e isso é na perspectiva econômica, e você tem que discutir isso na perspectiva econômica, porque a agenda de clima é uma agenda de desenvolvimento, ela não é uma agenda, Otávio, do pode crer, tá?
Não é isso. Os grandes players do mundo estão na sala discutindo isso porque tem um risco enorme. O custo do dinheiro, o custo dos financiamentos, tudo que nós conhecemos como nós produzimos, do jeito que a gente produz hoje, não necessariamente a gente vai conseguir produzir. A mudança de comportamento, o impacto da sociedade tecnológica, o impacto das novas gerações, isso tudo está em transição. Então, a gente tem que entender também a perspectiva do Green Deal, Tatiana, na perspectiva dessas novas gerações. São linguagens e são caminhos que eles querem se apropriar, que eles querem, porque isso faz parte dessa mudança de comportamento que está vindo aí e que você tangencia muito na problematização que é traduzida, por exemplo, nos movimentos sociais, como do racismo, da justiça climática, da questão dos direitos LGBTQI+, etc., etc. Você vai lá, a agenda ambiental está ali dentro. Então, você precisa aproximar, oferecer saídas para agir na direção certa. Claro que vai ter assimetrias, etc., etc. É claro que a gente pode chamar de plano jabuticaba verde, para ser uma coisa tropical brasileira, entendeu? Precisa ser Green Deal, entendeu? Você pode chamar, como é que é, tropical ou jabuticaba, jabu, pode ser uma coisa muito simpática, assim, de você chamar, só tem no Brasil, é feita pelo Brasil, por brasileiro, mas dá rumo, explicita onde é que a gente vai, e eu acho que é importante entender os desafios, por exemplo, de acesso à tecnologia, as cooperações não dar-se-ão mais somente na perspectiva de país a país, você vai no que a gente chama no jargão dos grupos que são like-minded, parecidos, os interesses privados vão estar norteando isso, as pessoas vão estar buscando essas plataformas cada vez mais. E no Brasil insiste numa visão fragmentada. Agora, eu acho que você pontuou uma coisa antes da questão do Green Deal, por isso você pode chamar jabuticaba, um plano tropical da jabuticaba, tá bem, eu acho que desde que a gente acerte o rumo, eu estou concordando, até porque você sabe que tem 50 tons de verde, eu sempre brinco sobre isso, e usualmente o dólar é o verde mais interessante, né, e que nós estamos precisando loucamente nesse país. Agora, por outro lado, eu acho que você apontou uma coisa extremamente importante de ser observada. A questão climática, ela não é estritamente ambiental. Como eu disse, é uma questão de desenvolvimento, tá? E eu acho que os desafios do Brasil, aí voltando um pouco à pergunta do próprio Ricardo anteriormente, o desafio do Brasil vai ser arrumar a discussão climática, nessa perspectiva, mas arrumar a questão ambiental. Toda a chamada governança ambiental no Brasil tem que mudar, na minha opinião. Tá? Não é só porque ela foi implodida, ela tem que ser recolocada vis-à-vis dos interesses contemporâneos e a importância, por exemplo, da relação de meio ambiente com a produção de alimentos. Tá? Uma coisa óbvia, ou produção de energia, ou, na realidade, meio ambiente e novas energias renováveis com a questão da mineração. O Brasil precisa ter instituições com capacidade de discutir isso do ponto de vista nacional e discutir isso do ponto de vista subnacional, do ponto de vista federativo. Então, a discussão federal subnacional está completamente implodida. Então, é importante entender isso do ponto de vista sistêmico, tá? E ter uma capacidade de agir não só mediante as chamadas os direitos que todo mundo peça, porque tem direito, mas também as obrigações e os deveres. Eu acho que é isso que a nova área ambiental vai ter que vir com uma clareza muito grande, só para ilustrar, quer dizer, se você tem 140 milhões de hectares, cerca de 140 milhões de hectares, Ricardo Abramovar, em áreas protegidas no Brasil, de unidades de conservação, parques nacionais, etc., você tem cerca de 120 milhões de hectares em áreas de proteção permanente nas propriedades privadas. Então, se você for falar de área protegida no Brasil, você tem que juntar um com o outro, porque a onça não sabe se é território federal ou se é território privado, ela passa. E essa visão requer uma governança muito inovadora. Então, separar a questão ambiental tem que ser completamente retrofitada, tem que saber lidar com ESG, tem que saber lidar com regulação. O Brasil regula muito mal, né? Basta ver o que está acontecendo com a Petrobras hoje. Tá? E, por outro lado, ter transparência para reduzir a dependência com a judicialização. Os planos ajudam nisso. Se você tiver uma visão minimamente pactuada, global, assim, nacional da jabuticaba, você diminui a incerteza regulatória, você vai ter que ter foco, e você, com isso, diminui a sua vulnerabilidade, a segurança jurídica, e diminui o papel de advogados e juízes não sustentáveis, se eu posso usar essa expressão entre aspas. É um pouco por aí, e você tocou num ponto importante na pergunta, acho que foi a questão das milícias. O que está acontecendo hoje no Rio com as milícias, o que acontece hoje, os métodos da milícia são muito parecidos com os métodos que a milícia hoje pratica na Amazônia e com os métodos que nós vimos no passado, na ditadura, de desaparecimento, né, das pessoas. Então, cuidado com isso. O Brasil está indo por caminhos muito sensíveis, mas muito sensíveis. Eu acho que a gente tem, como sociedade, vir com o plano da jabuticaba mostrando que o caminho é outro.
o que me chama a atenção, para além da questão da Amazônia, da questão climática, é essa especificidade brasileira, e de outros países também, de ter uma cultura extrativista introjetada na nossa história, no nosso modelo de desenvolvimento. Nós somos um país primário exportador, um agrícola extrativista, e isso afeta substantivamente toda aquilo que a gente poderia chamar a economia política do extrativismo no sentido amplo, né? A gente vê até atitude extrativista nos centros urbanos, com a destruição e as transformações terríveis nas cidades que a gente observa, nessa cultura imediatista, uma cultura de pilhagem. O Brasil tem um pouco isso introjetado, enraizado no nosso modelo de desenvolvimento, né? E mental também. O mindset no Brasil é muito extrativista, é muito de pilhagem, de ganho curto-prazista. Claro que o desafio é pensar, outros países também são produtores, exportadores de produtos primários, extrativistas, né? E muito possivelmente eles têm hoje já um tratamento regulatório e de controle muito mais sofisticado do que no Brasil. Eu vejo com muita preocupação o fato de que no Brasil essa coisa é relativamente frouxa, né? Muito frouxa. Conhecendo particularmente o mundo corporativo, eu tenho muito relacionamento, tive pelo menos, e tenho até hoje nos conselhos, eu vejo que há um certo cinismo nessa questão da ESG, por exemplo, ESG. Isso é um greenwashing em 90% dos casos que eu conheço. É conversa, não é algo realmente profundo, né? Então, eu fico preocupado. Aquele artigo do Antônio Prata, né, na Folha, recentemente, ele fala do adesivinho ESG, né, ESG. Né? É muito disso. Isso me impressiona, que dá uma sensação de pessimismo, de que isso não vai mudar. Essa cultura extrativista está muito presente e a gente precisa ter uma robustez na regulação no Brasil nos próximos anos para cuidar dessa questão. Então, a minha pergunta para você é isso. O ceticismo se justifica? Que melhores práticas a gente pode perseguir, né, a exemplo de outros países que também têm essa característica primária exportadora, né? Não apenas, né? Essa é a minha reflexão para você. Obrigado, Isabela. É uma pergunta super interessante e importante, exatamente na discussão de uma perspectiva de uma visão de jabuticaba. Agora vou usar isso, que eu provoquei a Tatiana. Como você falou, muitos países emergentes são fortemente dependentes disso, porque detêm recursos naturais. O que está acontecendo com o desmatamento na Amazônia, que claramente o Brasil perdeu o controle, remete a desmatamento na floresta do Congo, uma importância estratégica no mundo. Eles estão desmatando loucamente, eles só perdem velocidade para a Amazônia. Tá? Então, são 3 florestas tropicais importantes do mundo: a Amazônia, do Congo e a batida do Mekong, que pega o Sudeste Asiático, a Indonésia, um dos países que, em 2015, durante a COP21, estava sofrendo uma pressão enorme sobre o desmatamento. Conseguiu ter rumo e hoje é um dos países emergentes que está procurando reequacionar a sua relação com os produtos florestais, ainda com problemas, mais próximo da floresta, mas com uma condição de conter desmatamento que o Brasil perdeu. O que significa isso? À medida que você tira, eu estou usando de propósito a imagem do desmatamento, porque o desmatamento cria uma espécie de uma nuvem sobre o Brasil, de que tudo nosso, a Ana sugeriu Jabu Verde, pode ser Jabu Verde, é um plano Jabu Verde, bem legal. Tudo nosso fica circunscrito às questões de desmatamento. Tá? E, na realidade, quando você tira o desmatamento, você olhar, além do crime organizado, etc., você vê, por exemplo, um Brasil discutindo uma Amazônia 4.0,
com o meu amigo Carlos Nobre liderando, etc., etc., mas esquecendo que para chegar no 4.0 eu tenho 1.0, porque eu sequer tenho uma linha de base de 1.0 na Amazônia que me viabilize isso. Então, é importante você ter uma perspectiva de trajetória que nós perdemos, por isso o curto-prazismo no Brasil é tão acentuado. Né? Então, e essa cultura de pilhagem, ela se acentua. Você vê ali, qualquer coisa você quer ir lá e faturar, e você não tem perspectiva de médio e longo prazo. Tá? E para que você possa faturar no curto prazo, você precisa do afrouxamento da regulação. Ou regula-se muito duro, que você não enxerga o processo e essas ambiguidades do Brasil, essas diferenças dos vários Brasis. Então, o melhor exemplo aqui para ilustrar bem claramente, você passa 21 anos no Congresso Nacional discutindo a política nacional de resíduos sólidos, onde lixo é um dos principais problemas desse país. Aí você descobre, consegue viabilizar com o setor privado o mecanismo de logística reversa, que é aquele que o setor privado tem que ir lá retirar suas embalagens, etc., para reciclagem. Ele não pode ter destinação, jogar fora, etc., etc. Aí, quando você começa todo um estímulo de montar os mecanismos que chama logística reversa, você descobre que para você recolher, por exemplo, bateria de eletrônicos de um estado e ter uma recicladora em outro estado, você paga ICMS, você paga uma fortuna de imposto, que o produto reciclado é mais caro que o produto não reciclado. É a política burra, né? A chamada política de que você, na realidade, não pensa em tudo. Não, por 21 anos o Congresso tentou, mas os secretários de Estado de Fazenda foram radicalmente contra, sem entender a oportunidade de competitividade, de mercado, etc., etc., que um instrumento como esse, da logística reversa, de tecnologia, de competitividade do setor privado, etc., poderia dar, e agregando valor ao processo de extração de produto natural, que leva, por exemplo, a embalagens, ou uso de plásticos, etc., etc. Isso é um exemplo muito simples, real, que na hora que você quer regular para ser eficiente e efetivo, você não consegue, porque você consegue resolver o problema em Rio, São Paulo, mas você não consegue resolver o problema em Pernambuco, Piauí, por exemplo. Tá? Imagina a logística reversa na Amazônia. Eu me lembro que eu tive que estudar a logística reversa de duas instituições que funcionam muito bem. A logística, né, para poder entender a logística reversa. Primeiro era os Correios, esse que está privatizado, e o segundo era a Ambev, porque você pode chegar em qualquer lugar na Amazônia, você tem cerveja. E eu fui entender, falei, como é que os caras conseguem fazer isso? E como é que você não tem isso na lei que te possibilita implementar? Isso é um exemplo muito simples assim, da complexidade do país, mas que, por outro lado, eu acho que você aponta com muita propriedade um outro defeito, que, aliás, o defeito que a mim está na relação do setor privado com o setor público e vice-versa. Tá? É uma relação, para mim, de troca de interesses mútuos, que muitas vezes são favores. Tá? E sem uma pactuação de trajetória. É claro que eu tenho que saber, esse jogo vai determinar novos jogadores, mas vai determinar perdedores. Quem vai perder na equação atual? Então, o Brasil é um país que resolve investir em carvão sustentável, eu nunca vi essa expressão, acabou de ser aprovada uma lei sobre isso, para remunerar uma indústria que não tem futuro e nós vamos pagar o custo disso até 2040. Essa é a escolha que foi feita. Então, quando você não tem a trajetória, portanto, quando você defende, tem que tirar o desmatamento. Desmatamento é algo que tem que ficar no passado, controle, fiscalização, polícia, isso é uma dimensão. O desenho econômico dessas novas questões, essa nova visão de mundo, o desenho social, o desenho tecnológico, é sobre isso que nós devemos, sociedade, que não está associada ao crime, que não é poder público, nos debruçarmos e entender a demanda de regulação. E o mundo está caminhando para isso, porque o mundo está falando, por exemplo, de cadeias de valores, em vez de cadeia de suprimentos. E essas cadeias de valores trazem exatamente, em todas as suas fases, a questão que o Ricardo montou bem, de associar, que a gente chama de decoupling, do impacto ambiental do crescimento econômico, e a eficiência de recursos naturais. Como é que você vai andar em cada etapa? Nós fizemos um estudo na ONU, a agricultura tem saída, construção civil tem uma complexidade enorme, mas tem saída por causa dos novos materiais. Aí nós entramos na indústria de têxtil, a indústria têxtil. Tá? E o case foi a Índia. Colapsou. Simplesmente colapsou. Agora, você imagina, a indústria da moda é a indústria que tem as maiores emissões, que é uma indústria de transformação de comportamento, ela é transformadora de comportamento no Brasil, pega a economia criativa, pega o que for.
se você se debruça sobre isso e consegue viabilizar algo inovador de regulação, de competitividade, etc., etc., você está transformando a realidade de um país, de um alinhamento contemporâneo, com base nas suas habilidades, nas suas qualidades, e tornando o Estado mais eficiente. Então, eu acho que nós temos sempre um problema no Brasil. Eu uso sempre essa imagem internacionalmente para provocar os gringos, mas eu vou usar essa imagem aqui para provocar a gente. A gente tem a mania de tirar foto sem estar na foto. Tá? O brasileiro tira foto assim, o problema é esse, mas ele não está na foto. Então, é tipo assim, nós temos 3% das emissões globais. Temos, mas somos signatários de Paris e estamos entre os 10 maiores emissores, somos hoje o 5º maior emissor de gás de efeito de estufa. Então, para de tirar foto envesada, sabe? Não adianta querer tirar foto que você engordou, ficar de lado atrás de alguém para aparecer na foto magra. Você tem que tirar a foto como é. Tá? E a impressão que eu tenho hoje é que o Brasil usa o desmatamento para fazer esses artifícios todos, para não tirar foto e não ser parte da foto. Está errado, o mundo está tirando foto para tudo que é lado, do jeito que ele quer, também com Photoshop, etc. Olha, tem milhões de alquimias nesse processo, alquimias políticas. Então, você tem que saber tirar essa foto e você tem que repactuar com a sociedade, tá? Por onde você quer ir. Para isso defende liderança e depende de compreensão da diversidade de situações. Eu não vou resolver tudo nos próximos 10 anos, é impossível, mas eu posso dar rumo para as coisas nos próximos 10 anos e progressivamente arrumando a casa. É isso que o Brasil precisa negociar e é isso que eu concordo com você, que a gente tem que agregar valor, sim, a essa exploração sem sentido, esse desperdício sem sentido, o trabalho escravo associado a isso, a prostituição, tudo, é coisa assim, e não é só na Amazônia, no Brasil como um todo, tá? As pessoas se acostumaram a viver no mundo informal, e se você pegar, por exemplo, no desastre Mariana, toda aquela população que foi atingida pelo aquele desastre, aqueles agricultores familiares ao longo do rio, tá? Eram mais de 1.400 propriedades, todos descumpriram o Código Florestal, 100%. Estavam ali, são ali há mais de 70, 80 anos. Eles são criminosos ambientais? É essa a perspectiva? É assim que você vai debater? Ou como é que você vai lidar para arrumar a vida daquelas pessoas já impactadas pela tragédia que foram impactadas? Então, são essas várias dimensões que eu acho que quando nós formos ter um novo governo ano que vem, que eu espero que seja um governo progressista, a sociedade precisa ter uma compreensão do nosso desafio e não achar que o governo vai entregar tudo, o governo acreditar que ele pode entregar tudo com base nas suas baias. Não, tá? Terá que sair desse modelo e terá que entender, sim, que o governo do ano que vem é um governo eleito para transformar esse país para a gente estar melhor no futuro, um começo de uma nova trajetória. E aí, trabalhar melhor em aspectos onde você tem, por exemplo, grande valor de tecnologia, como o agronegócio brasileiro, você fazer essa transformação, sim, isso é uma obrigação moral e ética deles, tá? E não continuar com essa exploração incabível, injusta de recursos naturais, tá? E completamente assimétrica, assimétrica do ponto de vista dos interesses nacionais. E ficam falando para si mesmo como se fossem donos, e são donos hoje, no curto prazo, de um PIB de quase 30%. É isso? Daqui a 20 anos não tem vantagem competitiva, nem vantagem comparativa, não tem porcaria nenhuma. E essa colocação requer de nós novos caminhos de diálogo e ter a coragem de banir os falsos profetas e os falsos líderes. Aqueles devem ir para casa. Né? Eu acho, né, Ricardo, a gente tem que tombar algumas pessoas, fazer algumas homenagens, distribuir medalha, mas, se possível, calar a boca. Seria excelente. Um dos aspectos que você colocou, e é importante a gente lembrar, a agenda ambiental no Brasil nunca foi uma agenda de esquerda ou de direita. Ela teve sempre, vamos lembrar, a Eco 92, Rio 92, era o governo Collor. Desde então, todos os governos que passaram, eles vêm progressivamente, todos fazendo algo de uma maneira progressiva na agenda ambiental, a legislação, desde a Constituinte. Então, a gente tem aí uma agenda mais ou menos contínua. Logicamente, isso foi quebrado totalmente com o Bolsonaro, onde uma agenda negacionista se impôs. E, até então, não. Uma das coisas que eu venho pensando, e adoraria te ouvir, Isabela, é quem são os avalistas, ou quem tem sido os avalistas da agenda ambiental no Brasil, historicamente. Minha sugestão é que os avalistas têm sido cientistas
os bons cientistas brasileiros que, desde sempre, vêm trazendo esse tema na agenda de uma maneira contínua. Você, entre elas, tem muito forte. O Itamaraty, que percebeu rapidamente a importância da agenda ambiental, ao que você mesmo disse, do soft power do Brasil. E o terceiro grande pilar, a sociedade civil. Sociedade civil, movimento indígena, tem sido contínuo. Não importa se o governo é de esquerda, de direita, bate, progride, vai lá no Congresso, luta, resiste. Eles têm sido os grandes, esses três, eu diria, têm sido os grandes pilares para que governos, como o governo Dilma, o governo Lula, Fernando Henrique Cardoso, conseguissem trazer políticas importantíssimas na agenda ambiental. Com o governo Bolsonaro, isso muda radicalmente, mas também os avalistas começam a se mexer. Esses três, eu acho que se mantêm bravamente, em partes da sociedade civil e mídia, pagando até com a vida, como a gente viu agora na semana passada, mas entram pequenos... A gente está vendo novos avalistas, né? Principalmente na questão ambiental e climática amazônica agora. Parte do setor financeiro, parte do setor agro, são novos avalistas. Agora, minha pergunta para você são duas. Uma, quem são agora, que você diria, a gente fala, todo mundo quer, né, muito dessa agenda, mas eu não vejo, além desses três grandes avalistas, qualquer um outro com força política forte. Nesse sentido, pergunta ali que a Tatiana fez, o campo progressista, amplo senso, assim, demorou muito a abraçar a agenda ambiental e climática. A gente sabe disso. Até que ponto você acredita que, dentro de um campo progressista amplo, de modelos de desenvolvimento, como o Otávio falou, há hoje um entendimento que a gente precisa de um novo modelo de desenvolvimento do campo progressista, na qual a agenda ambiental e climática é também um pilar, não só a industrialização, não só o papel do Estado, mas também a questão climática ambiental. Você vê que isso mudou dentro, obviamente, você trabalhou no governo do PT por tantos anos, mas você vê que o campo mais progressista realmente vê a questão ambiental e climática como um pilar também no modelo de desenvolvimento? E a segunda pergunta é se você vê o papel da sociedade civil também mudando em relação a um movimento de mais diálogo com outros setores. Obrigada, Isabela. Eu vou responder a sua pergunta usando uma coisa que eu ia falar para o Otávio e esqueci. A gente tem que, no Brasil, vencer tanto o greenwashing como o greenwishing. Tá? Isso é importante de ser colocado, porque eu não sei até qual é a medida que as pessoas dominam a demanda de ser verde e o que isso implica, de fato, de transformação. Tá? Eu acho que tem mais greenwishing do que vontade de ser green. Tá? Eu acho que no curto prazo é isso. O que já é uma mudança, eu sou muito pragmática, você sabe disso, importante do ponto de vista político, porque essa agenda, durante muitos anos, foi uma agenda periférica. Tá? E ela é tão verdade que ela não tem expressão política nas bancadas no Congresso. A gente não elege ambientalistas, né? Ou pós-ambientalistas, etc. Você elege pessoas que têm compromisso com isso, tá? Porque vem, por exemplo, da rede de ação política pela centralidade da RAPS, tem políticos que são formados, pessoas são formadas, se engajam na vida política, mas na hora que vão votar, por exemplo, situações polêmicas, se orientam por convicções mais conservadoras do que mais progressistas, se eu posso usar essa expressão. Tá? Então, o primeiro aspecto é entender o que essa onda que eu chamo de greenwashing traz, que a gente tem que aprender a lidar com isso, de aproveitar num governo progressista ano que vem, que vai ter que lidar com essas contradições, essas ambiguidades do país, e também, por outro lado, Ana, ter a consciência que a transformação não é imediata.
você precisa ter trajetórias de transformação. Você não desemprega. Quer dizer, se eu for parar toda a indústria de petróleo hoje, eu desemprego o que no mundo? Então, isso é uma pergunta. Você não gera emprego na mesma proporção que você desemprega hoje com a questão ambiental. Cada vez que eu fechava uma serraria na Amazônia, de economia informal, eu desempregava 40, 50 pessoas que estavam ali vivendo marginalmente, mas tinham alguma remuneração pelo crime, ou pela ilegalidade, pela informalidade. E você não gera isso. Então, é importante entender que algo é combater o legal, a outra coisa é você construir, saber fazer a transição, que eu acho que é aí que o Brasil erra muito. O Brasil está demorando muito a fazer a transição. O Brasil, ele polariza. Ou você é como era antes, ou você vai ter que ser geneticamente modificado no futuro, perfeita. Não existe isso. Você tem que progressivamente lidar com essas transformações, e acho que os europeus estão dando essa lição hoje, quando eles modelam, estão procurando modelar com os problemas que os europeus têm, que não são triviais, e problemas políticos em relação ao resto do mundo, modelar essa transformação. Então, é muito impressionante, vai ter que mudar, vai ter que pagar, muita gente vai deixar de viver como vive hoje, etc., etc. E por quê? Hoje está dentro das principais formulações deles, de natureza política, que eles vivem à custa da exploração de recursos naturais do resto do mundo. A conta do bem-estar europeu ela remete a um consumo sem precedentes, tá? Só superado pelos americanos, de recursos naturais em cima da pilhagem que o Otávio fez referência. Então, é importante entender como é que essas coisas se organizam, e eu adicionaria a essa sua perspectiva dos avalistas da agenda ambiental, eu acrescentaria a mídia, tá? A mídia, e a mídia digital hoje, então, tem um papel incrível sobre isso, por bem e por mal, né? Mas, como tudo, e até o atual procurador-geral, o Ministério Público Federal no Brasil foi um ator importante, tá? Com várias contradições, mas importante na construção dessa agenda. Porque eu me lembro, como eu trabalhei no setor público por 35 anos, você sabe disso, eu partir da primeira reunião, ainda nem existia pela Constituição, em 84, quando você aprova a Lei de Ação Civil Pública e você traz o Ministério Público como dentro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, dentro do CONAMA, Ricardo Abramovay e doutor Paulo Nogueira Neto conduzindo isso. Olha que fascinante, tá? Então, eu acho que, claro que não pode ser, eu acho que também tem exageros, essa coisa personalizada, cada um acha do seu jeito individualmente, mas a instituição em si tem um papel importante, eu acho que teve um papel importante na construção das chamadas políticas ambientais no Brasil e climáticas, com muitos equívocos no meio do caminho, entendeu? Mas parte disso. Então, te respondendo, esses avalistas, para mim, vão continuar sendo cientistas, e eu adicionaria, com particular interesse da sociedade civil, a discussão do setor financeiro. Ele vai ganhar outros contornos agora, por conta do risco, particularmente da questão climática, ao custo do dinheiro no mundo. E se tem uma turma que é avessa a risco, né, Otávio? Ou pelo menos morre de medo disso, é o setor financeiro. Não é à toa que eles estão pulando nessa agenda, para poder controlar esses sistemas, e esses recursos financeiros não mais circunscrevem as relações dos recursos públicos. Envolve essas crises globais, essa crise global ambiental planetária, que é a tripla crise planetária, ela envolve recursos públicos, mas recursos privados. A equação da solução envolve dinheiro privado e dinheiro da filantropia. E aí é um outro aspecto importante na formulação de apoio a essas políticas ambientais. A filantropia tem tido um papel crescente, quer para financiar projetos de pequena escala, quer para financiar posturas políticas, postura de defesa da democracia, etc., etc., que isso se alia, sim, a esse processo que eu vou chamar de, se você me permitir, de uma validação, tá, da chamada Constituição Ambiental Climática no mundo contemporâneo, em um país como o Brasil. Tá? Isso, para mim, Só que nós trabalhamos essas variáveis muito mal, na minha opinião, tá? E acho que a sociedade civil ainda tem uma distância muito grande. Não estou falando do atual governo, não. Tá? O atual governo não tem nem como parametrizar, né? Ele conseguiu juntar todo mundo, mas uma distância muito grande da relação mais afirmativa e de corresponsabilidade entre sociedade e poder público. Tá? É fácil acusar,
recriminar, os pactos duram muito pouco. As pessoas, se você não reduzir o desmatamento no ano seguinte, você não serve. Como se reduzir o desmatamento fosse comprar seis maçãs ali na esquina. Então, é muito interessante como é que... Eu acho que existe um amadurecimento político maior dessa relação poder público e do poder público também, que discrimina, que isola, entendeu? Que você sabe disso, entrega 10 propostas, não leva em consideração, tem instituições que são muito arrogantes, tem interlocução que não presta atenção em tudo, a própria fratura do sistema federativo com o subnacional, isso é muito ilustrativo. As relações de poder entre Estado e sociedade precisam ser revistas no país, tá? E a questão ambiental ela é muito refém disso. Eu acho que a sociedade civil precisa mudar, Ana. Você conhece a minha opinião, eu acho que eu não diria que sejam de esquerda ou de direita, eu acho que você falou bem, tem uma trajetória, a gente conseguiu se manter mesmo com equívocos, alguns retrocessos, a trajetória de progressividade foi mantida nos últimos 30 anos, 35 anos. Mas eu acho que precisa sim. Eu me lembro quando eu estava no Ministério, a gente fez uma agenda ambiental que eu tinha que conversar além dos ambientalistas, eu tive que conversar, eram 26 agendas bilaterais, sabe, Otávio, que eu chamava, acho que o Ricardo se lembra disso, que era conversa com os ministérios, nas planadas dos ministérios, o que eles queriam da gente, era quase assim, o que vocês querem de mim? Parecia um bolero, assim, uma coisa... Eu apanhei praça pública por vários representantes da sociedade civil, porque eu não conversava só com eles, você se lembra disso? Eu falei assim, vem cá, se eu não for falar com eles são usuários, como é que eu vou regular melhor, como é que eu vou entender as demandas e como é que eu também vou colocar as minhas prioridades? Hoje eu vejo a sociedade civil brasileira, ambientalista, né, de uma maneira muito diferente. Eu acho que ela amadureceu, ela está procurando essa interlocução, ela está procurando qualificar esse diálogo, mas ainda cria situações na política que são situações impensáveis. Em política, você não cria situação sem saída. Né? Uma coisa é você pressionar, outra coisa é você agir para ficar sem saída. E nós criamos situações que a gente não tem saída, porque é tudo ou nada, ou a gente ganha ou a gente perde. Tá? Assim, são posições políticas, às vezes, muito difíceis de você, por exemplo, construir no Congresso Nacional. Não existe, muitas vezes, o amadurecimento para negociação, porque também não conhecem todas as dimensões de negociação. E, muitas vezes, também importam o projeto internacional para o projeto nacional, as realidades que não são verdadeiras. Agora, tem uma grande capacidade combativa, que é importantíssima, a sociedade civil brasileira ambientalista tem uma grande qualidade, que eu acho que ela age fundamentada, claro que tem os radicais, mas eu não vou jogar bola, com a ciência, ela é fortemente aliada da ciência, isso é importante, ela defende as instituições, ela usa os dados científicos, e ela é essencialmente democrática, no sentido da sua expressão máxima, o que vale, se é para ter conflito é na democracia, etc, etc. Então, eu acho que hoje eu não vejo uma reconstrução, como muitas pessoas colocam na área ambiental e na área climática. Eu não digo que é uma reconstrução, eu acho que é construir um novo momento sem o engajamento de uma sociedade e sem uma preparação robusta, tá, de espaços, que não é audiência pública, não é ir lá, trazer, por exemplo, eu tenho falado com a juventude indígena muito, eles querem participar do processo de decisão. Falei, tá bem, vocês estão preparados para ser corresponsáveis? Porque isso, você é corresponsável, você tem que entender o seu compromisso com o país, cada um no seu quadrado, como fala o Panqueiro, mas você tem que entender o que é compromisso político. E eu acho que a gente, depois dessa experiência do atual governo, a gente caminha para um processo mais maduro, tá? Inclusive de integração com outras áreas, como a questão de direitos civis, ou direitos humanos. Tá? Isso sempre foi muito fragmentado, você sabe disso. Eu me lembro, acho que Ricardo... Eu comentei com o Ricardo sobre isso, na discussão do Código Florestal, os movimentos de uso da terra, MST, todos, Via Campesina, todos os movimentos sociais da terra deram um murro na mesa no Ministério do Meio Ambiente e viraram para as ONGs ambientalistas, vocês não nos representam. E ali terminou o diálogo. Tá? Então, vocês terem a dimensão, porque também nós somos vistos como um movimento de elite por muitos. Tá? Isso é importante de ser observado, como é que a gente transita, como é que a gente, como sociedade civil, faz essa dinâmica. Agora, eu acho que não há como
inovar, ou pelo menos irmos para um governo progressista, como nós estamos chamando aqui, sem a sociedade civil ter novos espaços, novos papéis, novas responsabilidades e estar junto conosco. O Brasil precisa de todos, tá? E eu acho que esse amadurecimento também da área ambiental, esse amadurecimento político, requer, sim, uma nova qualificação de interlocução política do ponto de vista de sociedade. Então, o que a gente chama na agenda internacional, que você sabe, que é conectar os pontos, né? E conectando os pontos, você tem que conectar as várias interlocuções de vários representantes de sociedade civil desses setores. E aí, hoje em dia, ainda é uma barata voa, porque tudo é visto com muita desconfiança. E nós temos que fazer um trabalho para reduzir essa desconfiança, tá? E permitir convergências de interesse, não necessariamente consensos, e permitir o diálogo em novas bases. Aí eu acho que a gente avança, e eu acho que a área ambiental será uma das áreas que vai oferecer isso o mais rapidamente possível no novo governo progressista. Espero eu, com muitas diferenças, muita briga natural, isso é muito enriquecedor, tá? Mas não há como fazer política ambiental sem a sociedade civil ativa, trabalhando junto com o Ministério, trabalhando com todas as instituições. Tá? E também vigilante sobre, dando transparência e dando uma outra dimensão ao significado de controle social. Eu acho que a gente amadureceu nessa direção, na minha perspectiva, né? Desde as boiadas, dentro dos rebanhos, sei lá, passa tanta coisa que... Agora, o processo internacional vai exigir muito mais do que isso. Tá? Isso é muito importante observar, porque é muito mais do que dizer que você não pode comprar carne do desmatamento. O brasileiro não pode comprar carne do desmatamento, não é o francês. E a gente come mais carne do que aqui dentro do que lá fora. Então, para quem gosta do churrasco, como eu, você não, Ana, você faz fotossíntese, mas qualquer brasileiro, além de poder matar a fome, tem que ter direito de comer carne sem desmatamento, não pode estar financiando o crime. E é essa compreensão de propriedade, de responsabilidade, que eu acho que nós temos que ter como voz de fazer as transformações, e não um comportamento mimético. Eu acho que é um pouco por aí que a coisa muda, porque eu acho que tem hoje uma maior compreensão do que nós precisamos ser como sociedade civil para defender os interesses desse país e ter uma sociedade mais justa. E a questão ambiental tem peso nessa equação, sim. Eu também, como todos, muito abalada e também concordo contigo que eu acho que é mais violento do que nos 80, né, que a década inteira que eu vivi na Amazônia foi nos anos 80, e, enfim, vou fazer um pequeno momento de otimismo aqui e falar da reconstrução. No finalzinho da sua resposta, da sua última resposta, você tocou no protagonista das populações indígenas, né? E para mim, isso é realmente eles sabem fazer, e eu acho que eles estão, sim, preparados a assumir responsabilidade, vide o sistema de vigilância do caso Bruno e Dom, né? E eu não vi isso crescer num momento do Brasil de outra maluquice, que era, enfim, a dupla Collor-Lutzenberg, dentro, e que o Ministério era tocado pelo Eduardo Martins, né? Em boa parte pelo Eduardo Martins, que depois foi presidente do IBAMA. Ele implantou uma coisa que chamava-se CPT, Centro de Populações Tradicionais. Exatamente. Que não cresceu depois, mas o coordenador era o Ailton. Oi? Isso, pegou fogo, inclusive. O Ailton. Não, mas era uma estrutura organizacional dentro do Ministério do Meio Ambiente. O Ailton Krenak era o coordenador, e para ele, ou com ele, trabalhavam o Marcos Terena e eu. Passei 40 anos na universidade, e o único chefe que eu me orgulho de ter tido foi o Ailton Krenak. E aquilo, eu acho que tinha um potencial absolutamente fantástico, inclusive capilarizado, como diria o Olívio Dutra, né? Porque realmente o Ailton, tendo sido presidente da UNE, ele era capaz de direcionar muita coisa, né? Eu me lembro, eu vivia ainda em Belém do Pará, quando teve o acidente com o Césio, enquanto algumas pessoas, nós brancos, não sei o que, universitários, sentados tentando coordenar alguma coisa para fazer, os Caiapó estavam em Brasília, nós vimos pela TV, nós ali nos reunindo, e os Caiapó já estavam em Brasília pressionando para não enterrarem o Césio numa área que era sagrada para eles, né? Então, como eu ouvi algumas pessoas aqui que talvez tenham poder de decisão daqui para frente e tal,
eu gostaria de lembrar isso e que vá como sugestão. Eu acho que esses caras sabem fazer, né? Você pode dizer que eu sou um pouco... O que você falou, que é maravilhoso, wishful... Como é? Não é? Green wishing. Na minha wishful thinking, talvez. Mas, de qualquer maneira, eu, da minha experiência, né, porque eu venho da etnobiologia, da etnofarmacologia, e a gente dá voz para esse pessoal. E eu acho que empoderar esse pessoal para estar como atuante nas políticas, não só gestão de políticas, que talvez realmente, como você disse, tenha uma visão mais limitada, mas como atuante na implementação da política de conservação, eu acho que seria tremendamente inovador. A pergunta é saber se você acha que isso tem chance de vingar. Bom, eu agradeço você ter falado disso, porque eu me lembro claramente do CPT, e me lembro do CPT com uma das sedes dele no IBAMA. Era lindo, inclusive a edificação era super interessante, era super diferente, e porque propiciava as dinâmicas de integração de espaços, de pessoas. Eu acho que é uma experiência que foi desperdiçada no tempo, tá? E ela deve ser, sim, reconsiderada na perspectiva, por exemplo, de ser um instrumento que pode fazer avançar o diálogo político e a ação política que envolve as novas gerações das populações indígenas. Os movimentos, as novas gerações, ou os movimentos das novas gerações de populações indígenas, eles são fascinantes do ponto de vista da atuação política e da capacidade, da velocidade de agir e de cuidar do que é seu. Essa transformação do mundo, como eu coloquei muito rapidamente, ela pontua, Elaine, também não só o conhecimento científico, mas o conhecimento tradicional. Há uma combinação hoje nessas agendas internacionais de que a humanidade só vai avançar em face desse desafio da tripla crise ambiental se ela puder combinar conhecimentos, tá? Então, esse conhecimento não é só o científico lá do iluminismo, mas das populações tradicionais e daqueles que têm responsabilidade sobre os seus territórios. E isso me parece algo que se junta, assim, à Política Nacional de Gestão Ambiental dos Territórios Indígenas, a PNGAT, que a gente fez, com um desdobramento dessas capacidades instaladas que se originaram no PPG-7, a política de CPTs é um desdobramento disso, com o Eduardo, etc., que possibilita, sim, o país revisitar com base em questões concretas, tá? Podendo avaliar as limitações e a readequação contemporânea, se eu posso usar essa expressão. Por isso é que eu falei que não se trata de reconstruir os moldes de que eu vou ter dessa maneira, vou ter daquela... Não, eu vou voltar a ter o ICMBio, vou votar o IBAMA. O IBAMA surgiu exatamente de uma crise, com a crise do desmatamento e o programa Nossa Natureza. Como é que você recoloca uma instituição federal que tem papel nacional em torno da toda a revisão de competências, todo o domínio do artigo 225 da Constituição, etc., e as conexões com, por exemplo, o artigo 231 da questão indígena, o debate que vem pela frente, que certamente nós teremos que enfrentar sobre mineração em terra indígena, não garimpo, mineração em terra indígena, esse debate está aí, vai e volta de uma maneira completamente equivocada, na minha opinião. Eu acho que a gente tem que se valer, sim, do que funcionou, entender, atualizar e entender se isso é para reintroduzir ou se isso é, na realidade, um elemento estruturante das novas propostas. Entendeu? Agora, eu hoje não desperdiço nada e acho que as novas gerações, eu tenho convivido muito com eles, dos indígenas, isso é fascinante, e eu fiquei muito orgulhosa quando eu vi o Beto Marubo, por exemplo, participando da coletiva, infelizmente, dessa tragédia do Dom e do Bruno, e eu falei com ele, estava saindo para organizar como é que os indígenas se organizaram e como é que eles não foram reconhecidos pelo governo brasileiro. Isso é um sintoma muito objetivo de quão doente o Brasil está e como é que a sociedade brasileira se manifestou reconhecendo a importância dos indígenas, no caso do Dom e do Bruno. Então, você veja como é que a gente consegue usar as lentes de outro jeito. Eu acho que o desafio aqui é aquilo que eu falei, tira a fotografia com você na foto, põe as lentes e vai construindo passo a passo esses novos caminhos. Mas foi uma boa lembrança você voltar no CPTs e voltar de uma época que, mesmo com a loucura do Lutzenberg, foi muito interessante. Dentro era a Secretaria Especial de Meio Ambiente da Presidência da República. Eu tinha pensado na questão da destruição do trabalho que foi feito. Você tocou em algumas coisas a respeito, mas
talvez eu vá insistir nisso, porque a pergunta é o que fazer para reconstruir. Veja só, nós estamos num país que está perdendo quadros humanos, eu não estou falando só do Bruno, a extinção do trabalho ambiental no poder público brasileiro é física, os assassinatos são conhecidos e o estrago que eles produzem na cultura, no conhecimento político, também é conhecido. É uma destruição física, é uma destruição institucional, porque, voltando ao caso do Bruno, é um servidor público que está fora do serviço público, e isso cria uma interrupção ou uma desativação da capacidade do conhecimento acumulado se reproduzir. Se chega um quadro novo nessas instituições, nós vamos ter uma situação na qual nós não vamos ter quem ensine os novos, e os novos não vão ter com quem aprender. Depois existe o extermínio da natureza, das culturas indígenas. Eu estou falando um pouco da questão do meio ambiente de uma forma restrita, muito restrita, mas é um ponto muito sensível. Eu te perguntaria, diante disso, na hipótese de haver o governo progressista e na hipótese de ele contar com o que você tem acumulado e com o que você está preparando, como é o primeiro ano desse governo? O que representa o que está destruído e como construir isso de novo? Como é que você põe lá o boleto de multa na mão das pessoas? Quem conhece território, quem sabe andar ali, sabe? Como é esse primeiro ano, Isabela? Isso que eu queria te perguntar. Isso é uma pergunta que nós da sociedade civil estamos mergulhados. Há uma profusão de iniciativas na sociedade civil para preparar um diálogo com o governo de transição com medidas para 100 dias. É muito interessante, porque isso antes não era uma realidade política. A sociedade ficava esperando quem ia ser o ministro, né? Como é que vai montar a equipe, e os decretos eram anunciados, ou as medidas eram anunciadas com uma surpresa, às vezes, as pessoas querendo entender. Hoje tem um engajamento prévio, ex ante. Eu mesmo participo de algumas iniciativas e eu estou muito impressionada com a movimentação da sociedade civil brasileira para a interlocução política no processo eleitoral, isso exceto, obviamente, com Bolsonaro, porque essa agenda não existe. Então, a primeira questão, eu acho, o primeiro ano de governo, ele vai ser, para mim, tem que ser marcado por uma grande capacidade de dar um kick-off, né, dar um ponto de partida dos primeiros 90, 100 dias, entendendo processos que vão ser respondidos no primeiro ano e processos que vão ser concluídos e respondidos progressivamente até o quarto ano. Então, por exemplo, a questão do desmatamento que você pontua, você pode ter uma estratégia, assim, de combater o desmatamento na Amazônia, no Cerrado, etc. Tem instrumentos tecnológicos no governo, no INPE, etc., mas também tem na sociedade, por exemplo, com o Mapa Biomas, Amazônia 2030, você tem várias iniciativas que você tem que saber juntar, organizar e falar, vai funcionar assim, tá? E, por outro lado, você pode ter compromissos para acabar ou enfrentar o desmatamento, além de geral na Amazônia, você escolher territórios críticos, como, por exemplo, áreas indígenas, que estão super vulneráveis, para você ter uma ação dirigida, entendeu? Determinada para tirar, por exemplo, garimpeiro de terra Yanomami, etc. Isso é a inteligência de um governo que vai ter que chegar com todas as instituições do judiciário, etc., do Congresso, e ter uma ação
afirmativa contra a ilegalidade. Isso significa, sim, você dá um tranco, a gente pode falar assim, nas instituições, você organiza para elas serem eficientes no curto prazo, enquanto, concomitantemente, você está discutindo processos que, na realidade, vão definir arranjos institucionais mais estruturados e mais permanentes, que terão capacidade de resposta de médio e longo prazo. Isso é, por exemplo, discutir a perspectiva climática. Uma coisa é enfrentar o desmatamento, que é crime, parará, outra coisa é eu ter um desenho sobre a estratégia de clima, de ambição de redução de emissões do Brasil sem o desmatamento. Tá? Então, são coisas distintas, estão dentro da mesma agenda. Hoje você fala de emissões com o desmatamento, então você acha que o IBAMA tem que cortar o desmatamento, mas o próprio fim do desmatamento, para mim, requer, por exemplo, nas áreas de pecuária, um novo pacto com o setor produtivo e com a agricultura. Tá? Você vai ter que chegar para os grandes frigoríficos, não é pacto da carne legal, etc. É um pacto de como é que você vai fazer essa trajetória, porque eles querem vender carne de baixo carbono, porque senão eles terão barreiras não tarifárias associadas a isso. Então, tem uma dimensão aí de conversa com o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, o Ministério do Planejamento, uma conversa com a bancada ruralista da pecuária no Congresso Nacional, com novas regulações. Isso é fortalecer instituições ambientais, ou novas instituições, os novos processos, que vão estar lá definindo, por exemplo, metas de redução e, por outro lado, metas de rastreabilidade em cadeia produtiva, por exemplo, para responder os interesses de mercados como o mercado europeu, mas a relação, por exemplo, da Europa com o Mercosul, a relação do Mercosul, eventualmente, com a China, com a Índia ou com a Indonésia, etc, etc. Então, você vai ter que combinar esses atores. Então, aqui eu trouxe o Itamaraty para um tipo de conversa que ele não participava antes. Porque o Itamaraty, ele é importante, ele tem que saber o que está acontecendo aqui dentro para poder vocalizar esse processo de transformação no Brasil e não só ficar combatendo notícias equivocadas sobre o Brasil. Então, o Itamaraty, como formulador de política externa, ele também é um ator de transformação das questões ambientais ou da gestão ambiental e da gestão climática no Brasil. Essa perspectiva, essas novas dinâmicas, onde você não está disputando espaço porque o resultado é meu, o resultado tem que ser do governo e da sociedade, acabar com essa falsa ideia de que ministro A é melhor que ministro B, isso não existe. Eu tenho as menores taxas de desmatamento na minha gestão porque eu recebi um legado importante da Marina e do MINC, porque eu fui capaz de ter a solidariedade de todas as instituições que nós tivemos que reformatar, por exemplo, a participação das Forças Armadas, das agências de inteligência. A presidente Dilma determinou que fosse feito isso, o Ministério da Justiça. Então, não era só o Ministério da Ciência e Tecnologia com o INPE, as negociações de satélites que eu tive que fazer, remunerar a taxa de desmatamento, pagar o orçamento do INPE, como eu fiz durante 5 anos, 6 anos, não é só isso. Então, para chegar e tirar a foto da menor taxa de desmatamento, ganhar o prêmio global de liderança política da ONU, esse prêmio é do Brasil. Você tem que reconhecer que você tem que trabalhar com as outras pessoas, que você tem que entender a demanda de um gabinete presidencial, você tem que entender o que um presidente precisa para ele poder, para ele estar com o mundo todo na frente dele, com o Brasil inteiro, e você tem que equacionar isso para que ele possa trazer a informação ambiental como parte do seu processo de decisão e não como um problema. Né? Tipo, não pode ter a licença ambiental por causa do fluxo gênico dos peixes. Não vai explicar para o presidente da República, ele fica olhando para a sua cara, eu falo assim, traduz, minha filha, me diz aí como é que eu não vou gerar 10 mil empregos. E é isso que você tem que estar preparado para defender, mas você é uma voz, você é um porta-voz de um conjunto de instituições e de pessoas. Eu acho que esse entendimento precisa estar no primeiro dia do novo governo. É um governo que vai enfrentar as mazelas, tudo está colocado aí, é um governo que vai renovar, que vai, espero eu, voltar a combater pobreza, fome, etc. Isso que é... Hoje o Brasil é uma sociedade vista por todos como uma sociedade bárbara, uma sociedade menor, ou seja, um governo que tem que voltar o Brasil para o trilho e alinhar o Brasil com a contemporaneidade. E terá que a sociedade ajudar esse governo a avançar e que no próximo governo de 2026, novas lideranças, enfim, isso não seja descontinuado. Então, as instituições terão que ser preparadas para isso. E, para mim, na base da minha experiência, Eugênio, é muito trabalho no dia a dia, porque você... tem que saber controlar a sua vaidade individual e coletiva dos seus, tá? E achar que você é dono das respostas, você é dono dos problemas. As respostas a sociedade te dará. Isso eu posso assegurar com base na minha experiência.
Eu saio dessas 2 horas da nossa conversa muito animado, não só pelas tuas colocações, mas porque está havendo um processo de elaboração hoje no Brasil. O Plano Brasil 2045 é um exemplo, o que você citou do Molon é um exemplo, o grande push ambiental da CEPAL, que foi reutilizado pelo senador Jacques Wagner, Wagner, né, é um vai outro lançar dia exemplo. 30 agora, vai lançar dia 30 lá no Senado. Isso. Quer dizer, o nível de elaboração que nós temos hoje é muito superior a momentos anteriores de eleições. Nós temos uma elaboração, uma maturidade muito grande, uma acumulação de experiência governamental, porque se o combate ao desmatamento foi bem sucedido, foi por uma capacidade de articulação de diferentes instâncias de governo, de articulação com a Polícia Federal, com a inteligência da Polícia Federal, isso vai ser extremamente importante. O aspecto geopolítico latino-americano no combate ao desmatamento hoje se tornou crucial. Isso não existia ou existia de maneira muito tímida quando Não, não existia. O Brasil, nós geramos... decisivo, tá certo? Para você ter ideia, nós geramos, pela primeira vez, nós geramos para a bacia amazônica os dados de desmatamento. Foi o Brasil que gerou desses países, eles não tinham. Foi o INPE, nós compartilhamos tecnologia com eles. Foi isso. O Instituto Igarapé publicou um trabalho sobre o Peru, sobre a violência no Peru, impressionante, quer dizer, essa se tornou uma questão geopolítica latino-americana. Nós temos um conjunto de dados novos, mas, sobretudo, eu acho que nós temos uma preparação e uma juventude de povos da floresta com boa formação universitária. Não deixem de ler hoje o artigo da Chay Surui na página 2 da Folha. É muito legal. Eu sou muito próximo a Tatiana Shore, que foi secretária de Ciência e Tecnologia do Amazonas. A Tatiana formou uma rede de pesquisadores na Amazônia. E é impressionante a quantidade de pesquisadores. Quer dizer, existe uma base na Amazônia hoje que 10 anos atrás seguramente não existia. Então, claro, o tamanho daí também existe uma extrema-direita enraizada que 10 anos atrás não tinha. Eles estavam na defensiva, de certa forma, e hoje, então, o tamanho do desafio, a complexidade do desafio é gigantesco, mas a tua apresentação nos dá elementos para acreditar que a nossa capacidade de ação hoje certamente vai ser muito maior do que era 10 anos atrás. Ricardo, só falando uma última coisa, agora, a gente não pode se auto-enganar, tá? Com vaidades e com pressões. Nós vamos ter que ter muita determinação e muita cooperação entre nós para poder fazer isso andar. Tá? Para mim, andar, usando a expressão aqui do Eugênio, a própria Elaine provocou a Ana, colocar os trilhos certos e colocar os trens para correr. Tem jeito, tá? Mas as pessoas vão ter que segurar a eco-ansiedade, porque esses resultados não serão imediatos. Tá? E nós temos que lidar com a dor das pessoas que estão passando hoje pelos processos desses 4 anos. As instituições estão dilaceradas. Eu sou funcionária de carreira aposentada, como você sabe. Eu encontro os meus colegas, é algo assim que eu não sei como é que eles estão resistindo, tá? Porque eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo humilhados, eles estão sendo desqualificados, entendeu? E as pessoas estão num esgotamento emocional muito grande. Então, eu acho que um governo progressista, né, se vier por aí, que também não pode ser amador, sabe? A complexidade do Brasil é tão grande hoje que não dá para colocar gente lá que não conhece máquina e que não conhece política. Tá? Tem que entender que é o Congresso Nacional mais, desculpa a expressão, pior do que temos hoje. Tá? Talvez seja muito pior do que venha desse processo. A bancada na Amazônia que vai ser eleita deve ser muito pior do que nós temos hoje. Tá? Então, não tem, usando aqui a expressão wishful thinking, tem uma realidade duríssima, tá? Duríssima, e que não mistura só incompetência e ideologias.
mistura aquilo, não tem valor ético, não tem valor, é corrupção. Desmatamento é corrupção, desmatamento é fome, desmatamento é exclusão, desmatamento é injustiça, é morte. É isso que é o desmatamento. As pessoas devem entender isso. Não é porque nós, ambientalistas, estamos defendendo somente a floresta em pé. Não é nada disso. Então, eu acho que tem uma construção política que, a partir do primeiro dia, quem estiver no governo e quem estiver fora do governo, que apoia o Brasil, tem a obrigação moral e ética de vocalizar os próximos 4 anos como um mantra, tá? Para que as pessoas possam, de fato, entenderem que o Brasil tem jeito, mas não é porque é um Brasil do futuro, um país do futuro, é porque é um Brasil que vai estar melhor no futuro, com menos risco, e espero eu, de maneira um pouco mais justa. E isso significa que nós teremos um trabalho diário, eu, você, onde estiver, falando e parando com essas bravatas, tá? Não é mais tempo de bravata, nós temos muito trabalho para fazer, tá? E chega de gente primária no governo, chega, pelo amor de Deus, tá? Essa turma de boiada, essa turma, além de tudo, são de um primarismo, de uma incompetência sem precedentes, com a máquina. E nós temos que saber, foi falado aqui por muitos, regulação. Quais são os nossos limites mínimo e máximo para fazer esse troço andar? Minimamente, o ideal vai acontecer no futuro, mas nós temos que ser eficientes no curto prazo. Acho que esse é o grande dever de casa com gente que tem a capacidade de liderar politicamente, porque o resto, para mim, é blá, 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 mimimi, entendeu? E vão para Marte, como eu sugeri, que é o melhor lugar do mundo para eles estarem.